Maravilhas e milagres. Deus operou no ministério por 45 anos. Por Senhorita Maria Woodworth-Ter Evangelista. Capítulo 1. Meu nascimento e casamento. Aurora da vida, tristeza precoce, desânimos e perdas. Nasci em New Lisbon, no condado de Columbiana, Ohio, em 1º de julho de 1844. Eu era a quarta filha de Samuel e Matilda Underwood. Meus pais não eram cristãos. Por isso, nasci sem os ensinamentos religiosos e a influência com as quais tantas casas são abençoadas. Meu pai e minha mãe se juntaram à igreja discípula um ano antes da morte do meu pai. Isso ocorreu em julho de 1855. A morte do meu pai foi a primeira grande tristeza da minha vida. Ele havia saído para a colheita com a saúde habitual. Eu nunca esqueci a noite em que o trouxeram para casa, frio na morte. Algumas crianças vizinhas e eu estavam fora, observando uma terrível tempestade que se enfurecia. Então vimos 2 estranhos se aproximando da casa. Eles vieram trazer a triste notícia do que havia acontecido. Ao olharmos para fora, vimos o veículo se aproximando, trazendo os restos mortais do nosso querido pai. Foi um golpe terrível para nossos jovens corações ver o pai sendo carregado para dentro de casa, frio e rígido na morte. Minha mãe desmaiava tão rápido quanto podia reanimá-la. Nós, crianças, gritávamos. E a tempestade rugia em toda a sua fúria. O pai morreu de insolação. Ele ficou doente apenas por algumas horas e morreu orando pela família. Meu pai era um homem de bela aparência, muito inteligente e cheio de energia. Mas era viciado na maldita bebida. Ele conseguiu controlar o apetite muito bem até ir a uma cidade ou vila. Então, quando os amigos o persuadiram a tomar um gole, ele era de coração grande e facilmente explicado. Ao tomar um gole, ficou como um louco por mais. Achei que era rico e dava o último centavo. Depois, quando não tinha dinheiro para comprar bebida, penhorava as roupas. E voltava para casa, para a grande família e a esposa de coração partido, sem um centavo para comprar comida e todos em trapos. Nós, crianças pequenas, corríamos e nos escondíamos. Nossas vidas jovens foram cheias de terror e dificuldades. Essa é a razão pela qual ficamos na pobreza, com uma mãe doente e de coração partido e 8 filhos indefesos. Não havia ninguém no mundo inteiro para nos socorrer. Minha mãe ficou com 8 filhos para sustentar e quase sem recursos. Então começou uma batalha da vida para todos nós. Minha mãe foi obrigada a buscar trabalho de várias maneiras. Minhas irmãs mais velhas e eu tivemos que sair de casa e trabalhar por semana. Não temos apenas o mesmo para sustentar, mas também nossos irmãos e irmãs em casa. Era muito difícil para minha natureza sensível e entre estranhas. Eu estava descontente e com saudades de casa. Queria ir à escola para aprender, pois ansiava por uma educação. Muitas vezes chorava até dormir por causa disso. Eu tinha meus livros na cozinha, onde pude ler um versículo e decorá-lo. Depois do outro e assim por diante. Assim, você aproveitou toda a oportunidade enquanto trabalhava. Não tive oportunidade de ir à igreja desde a minha lembrança mais precoce. Meu coração se voltou em fortes desejos de conhecer a Deus quando eu tinha 8 anos de idade. 2 das minhas irmãs se converteram em uma reunião metodista. Eu fui 1 ou 2 vezes. Meu coração se derretia com o amor do Salvador. Mas lembre-se de que as crianças não precisam de salvação. E eu fui impedida. Minha conversão. Aos 13 anos de idade, eu assisto a uma reunião da igreja discípula. Minha família era toda de discípulos naquela época. Quando ouço a história da cruz, meu coração se encheu do amor de Jesus. Meus olhos voltados são fontes de lágrimas. Eu estava sentado no fundo de uma grande audiência. E fui a primeira a dar o passo para buscar o Senhor. Parecia tão longe até o banco da frente, que eu achava que nunca conseguiria chegar. Mas eu disse: eu só posso perecer se for. Estou resolvido tentar. Pois se eu ficar longe, sei que morrerei para sempre. O ministro tomou grande interesse em mim. Ele disse muitas coisas boas para me encorajar. E orou para que minha vida fosse uma luz brilhante. Se ele pudesse ter olhado para o futuro e visto o trabalho da minha vida para o Mestre, certamente teria se alegrado ao saber como havia falado com espera a pobre órfã pequena. Mas eu não me converti naquela ocasião. Eles não acreditavam em uma mudança de coração e de natureza. Mas louve ao Senhor, Ele não me deixou nas trevas. No dia seguinte, quando me levou até o riacho para me batizar, havia uma grande multidão ao redor. Eu ouvi alguém dizer: talvez ela se afogue. Isso me assustou um pouco. Eu pensei: talvez eu me afogue.
Mas eu disse: Senhor, eu irei até o fim mesmo se isso acontecer. Então peço ao Senhor que me salve completamente, confiando-me nas mãos dele. E enquanto entrava na água, uma luz veio sobre mim e eu me converti. As pessoas viram a mudança e disseram que eu havia desmaiado. Deus me chamando para o trabalho. Então começou minha nova vida de paz e alegria no amor do Salvador. Então eu estava contente e feliz, cantando e louvando a Deus o dia todo. Eu nunca ia a nenhum lugar de diversão. Assistia a 4 reuniões no sábado e 3 ou 4 durante uma semana. Não faltava uma reunião sequer em um ano, a menos que estivesse doente. Eu estava mais ansioso do que nunca por uma educação, pois queria trabalhar para Jesus e ser útil na vinha de Cristo. Logo após me converter, a voz de Jesus me chama para ouvir pelas estradas e cercas e reunir as ovelhas perdidas. Como Maria, eu ponderei essas coisas no meu coração, pois não tinha ninguém com quem me aconselhar. Os discípulos não acreditavam que as mulheres tinham direito de trabalhar para Jesus. Se eu tivesse contado a eles minha impressão, zombou de mim. Eu nunca ouvi falar de mulheres trabalhando em público, exceto como missionárias. Então não via nenhuma abertura. Exceto como eu pensei, se um dia me casasse, minha escolha seria um cristão fervoroso. E então nós entramos no trabalho missionário. Alguns anos depois disso, casei-me com o Sr. Woodward. Nós nos estabelecemos no campo. Pensamos que com indústria e trabalho honesto, ganharíamos um pouco dos bens deste mundo para sustentar estes corpos físicos. Mas minha saúde falhou. E tudo o que empreendíamos parecia fracassar. Eu estava longe de toda opinião cristã. E não poderia frequentar especificamente a casa de Deus. Muitas vezes, ao ouvir os sinos da igreja tocando, que tinha sido o sinal para eu ir ao culto, e sabendo que não podia ir, eu chorava até dormir. Tive uma prova após outra. Tentações e desânimos me cercaram por todos os lados. O anjo da morte veio ao nosso lar. E depois de emparelhar ao redor por alguns dias, levou embora nosso único filho, um querido de olhos azuis e elegantes. Enquanto ele partia, olhou para cima e sorriu. Um anjo. E parecia dizer: Mamãe, não chore por mim. Eu vou para um mundo melhor. Quase partiu meu coração colóquilo na sepultura fria. Mas eu pude ver a mão amorosa de Deus. E ouvi-lo me chamar para construir mais alto, para fixar minhas afeições nas coisas celestiais e não nas coisas da terra. A conversão e doença de Georgie. Mal havia passado um ano quando o anjo da morte voltou ao nosso lar. E levou embora nosso bebê Freddy. E ao mesmo tempo, fiquei por semanas entre a vida e a morte. Em tudo isso, eu poderia ver a mão do Pai amoroso me chamar para deixar tudo e segui-lo. Por essa época, nossa filhinha Georgie se converteu. Ela tinha cerca de 7 anos de idade. Era um grande conforto para mim. Ela amava falar da espera de Deus e do nosso Redentor. Muitas vezes felizes desfrutávamos conversando juntas sobre o lindo lar do outro lado do rio, onde seus irmãos tinham ido. Eu não pensei que ela me deixaria tão cedo para me juntar a eles. E erguer sua voz com a deles cantando salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro para sempre. Ela adoeceu com aquela doença terrível, escrófula. E durou cerca de 8 meses. Seus sofrimentos foram grandes. Mesmo assim, ela nunca murmurou nem reclamou. Apenas dizia que era para o seu bem. Ela amava ler sobre Jesus e as belas mansões que ele estava preparando. E sobre a roupa e a coroa que a esperavam. Ela conversou com todos que vinham visitá-la sobre Jesus e seu amor. E pedia que a encontrassem no céu. Ela tem mensagens invejosas para sua professora e para os alunos da escola sabatina. E aos amigos de perto e de longe, para que a encontrassem no céu. Por semanas antes de morrer, seu rosto estava todo iluminado com a glória de Deus. Os anjos simplesmente parearam ao redor de sua cama. Ela podia ouvi-los cantando. Seu corpo estava conosco, mas seu espírito parecia estar acima da terra, em comunhão com Deus. Ela estava disposta a ir e estar com Jesus. Mas parecia difícil para ela me deixar. Ela dizia: "Oh mamãe, se você pudesse ir comigo, eu seria tão feliz. Odeio deixar você. Mas diga que você me encontrará no céu." Eu disse: "Georgie, eu tentei." Mas isso não bastava. Ela disse: "Oh mamãe, diga que sim. Eu não posso morrer a menos que você me prometa encontrar no céu." Eu disse: "Georgie, pela graça de Deus, eu me encontrarei com você no céu." Ela disse: "Agora estou pronto. Eu sei que você virá, mamãe. Eu sempre estarei olhando para você. E quando você morrer, eu virei buscá-la." A morte de Georgie. No sábado antes de morrer, ela me chamou à beira da cama e disse: "Mamãe, eu vou deixar você esta semana."
E ela começou a colocar a casa em ordem. Ela falou de morrer, como nós conversamos de ir visitar um amigo querido. Ela deu embora todos os seus bens terrenos. Para mim, deu o seu testamento. Disse que gostaria de ver todos os seus amigos mais uma vez. Ela escolheu uma roupa de sepultamento e o lugar para ser enterrada. E pediu que deixássemos espaço para eu ser enterrado ao seu lado. Ela ficou conosco até o final da semana. E era frequentemente ouvida dizendo: Eu estou indo, Senhor. Indo agora para ti. Lava-me, purifica-me no sangue que fluiu no Calvário. Ela continuava convidando todos a virem a Jesus e sendo salvos. Seus sofrimentos foram intensos no final. Quando não podíamos falar, e nós perguntávamos se ela estava feliz e se Jesus estava com ela, ela sorria e acenava com a cabeça. Ela pensou que estava indo. Ela erguia a boca para beijar cada um. E ofegante dizia adeus entre os esforços, dizendo: Encontre-me no céu. Mas ela se recuperou e viveu mais 2 horas. Dessa forma, ela continuou falando até o último momento. E seu rosto brilhava com a glória do céu. Olhando para cima, ela disse: Ó mamãe, eu vejo Jesus e os anjos. Eu vejo meus irmãos. Eles vieram me procurar. E eles levaram em triunfo para a terra celestial. Pareceu-me que eu poderia vê-los enquanto passavam varrendo pelos portais para Nova Jerusalém. Foi como a morte me separar do meu querido. Mas Jesus era muito precioso para minha alma. O céu estava mais perto. Cristo era mais querido do que nunca antes. Eu tinha mais um tesouro na glória. Minha saúde foi muito ruim durante toda a doença dela. 3 semanas antes da morte dela, nasceu a pequena Gertie. Ela era a imagem de Georgie. E parecia ter o seu doce temperamento. Eu pensei que, ao crescer, ela tomasse o lugar dela. Mas o precioso broto não foi permitido florescer neste mundo de pecado. Aos 4 meses de idade, os anjos a levaram para onde as flores nunca murcham nem morrem. Lá para se juntar à irmã e aos irmãos, que estavam esperando para recebê-la nos portais dourados. Eu poderia dizer com Davi: Eles não podem voltar para mim, mas eu irei até eles. Louve ao Senhor pela esperança do cristão. Se não vos convertes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Os que me procuram cedo me acharão. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Quando buscas ao Senhor, teu Deus, o acharás, se o buscas de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Capítulo 2. Minha preparação para o serviço. Visões do céu, ajuda necessária, Deus me chamando para pregar. Desde o tempo dos tristes acontecimentos narrados no capítulo anterior, minha saúde foi muito ruim por um ano. Muitas vezes fui levado à beira da sepultura. Todos que me viam pensavam que eu morreria. Mas o trabalho que o Senhor me chamava para fazer vinha diante de mim tão claramente que eu pensava que Ele me levantaria e abriria o caminho. Nesses momentos, quando parecia par entre a vida e a morte, eu tinha visões gloriosas. Em uma ocasião, eu orava pela salvação dos pecadores. E o Salvador apareceu na cruz ao meu lado e conversou comigo. Eu coloquei a mão no seu corpo ferido e olhei para o seu rosto sorridente. Outra vez, eu meditei no amor de Deus ao dar o seu único filho para morrer pelos pecadores. E não é lindo o lar que ele se preparou para quem o ama. Parecia que eu flutuava para longe e era colocado na cidade bela. Oh, uma visão gloriosa que nunca encontrei pode ser expressa por língua mortal. O céu está localizado. É uma cidade real. Seus habitantes são reais e não imaginários. Se as mães poderiam ver seus filhos como eu os vi, em toda a sua glória brilhante, nunca chorariam por eles. Mas deixariam tudo e seguiriam a Jesus. Não deixariam nada impedi-los de encontrar seus filhos no céu, onde eles brilham em beleza deslumbrante ao redor do trono de Deus. E vigiando para dar as boas-vindas na cidade bela. Eu nunca penso nos meus filhos como sentados na sepultura. Os nãos. A forma amada que colocamos na sepultura fria não é nada além do estojo que continha a joia que agora brilha na coroa do Salvador. Muitas vezes agora, quando estou suplicando aos pecadores que venham a Jesus e contando o amor de Deus, o lindo lar no céu, as mansões estendidas, a roupa e a coroa, e a grande multidão que foi lavada no sangue do Cordeiro, o véu parece ser removido. E eu me sinto perdida no amor e na glória de Cristo. Sinto como se a congregação ficasse para trás e eu flutuasse para cima em uma nuvem de glória. Oh, o maravilhoso amor de Deus! A metade nunca foi contada. Nunca pode ser contada.
Levará toda a eternidade para contar o amor redentor no maravilhoso plano de redenção para um mundo moribundo. Queridos leitores, vocês não entregarão tudo e seguirão a Jesus, e encontrarão aquela terra bela onde a tristeza nunca virá. Eu louvo a Deus pela sua ouda amorosa comigo, em sempre levantando os melhores amigos cristãos em meu favor. Em toda a minha doença e problema, os ministros e o povo vinham das diferentes igrejas da cidade e faziam reuniões de oração no meu quarto. Eles oravam nas calças pela minha recuperação. Eu estava disposto a morrer e deixar minha filhinha e menino, sentindo que Deus cuidaria deles. Mas o trabalho que Deus me chamou para fazer se erguer diante de mim. Todos esses anos Deus me preparou, pois eu não estava disposto. Eu me senti como um verme aos seus olhos. Parecia impossível para mim empreender o trabalho pela salvação das almas. Mas o tempo chegou de prometer ou morrer. Eu prometi a Deus que, se Ele restaurasse minha saúde, me preparasse e mostrasse o trabalho, eu tentaria fazê-lo. Eu comecei a melhorar imediatamente. As multidões que perecem. Então nos mudamos para um assentamento dos amigos. E eles vieram e o levaram à igreja. Eles tinham reuniões gloriosas. Deus parecia me dizer: eu te trouxe aqui. Vai trabalhar. Agora a luta começou. Eu era muito tímido e preso como concorrentes em um espírito de temor aos homens. Quando me levantei para testemunhar, tremia como uma folha. E começou a fazer desculpas: ó Deus, envia alguém mais. Então o Senhor, em uma visão, fez-me ver o abismo sem fundo aberto em todo o seu horror e ai. Havia choro e lamento e ranger de dentes. Estava cercado por uma grande multidão de pessoas que deixavam inconscientes do perigo. E sem um momento de aviso, eles tombavam naquele lugar horrível. Eu estava acima das pessoas em uma passagem estreita de tábuas que subia em direção ao céu. E eu exortava e suplicava ao povo que viesse para a passarela e escapasse daquele lugar horrível. Havia uma luz bela e brilhante acima de mim. E eu os encorajava a seguir aquela luz e iria direto para o céu. Essa visão deixou uma impressão profunda em minha mente. Quando o Espírito de Deus contendia comigo para falar ou orar em reunião, eu resistia ao máximo que pudesse. Então essa visão terrível se erguia diante de mim. E eu via almas afundando no eterno. A voz de Jesus sussurrava: eu estou contigo. Não temas. Então eu estaria de pé ou de joelhos em um momento. Eu esqueci tudo exceto o amor de Deus e as almas moribundas. Deus parecia falar através de mim ao povo. Mas eu tinha tanta oposição para enfrentar. Meu povo era contra. Meu marido e minha filha lutaram contra isso. E toda a minha natureza recuava de ir e ficar como um espetáculo para o povo. Mas o Senhor mostrou muitas maneiras que eu devia ir e realizar o trabalho que tinha para mim. A morte de Willie. Vários ministros, que eu nunca tinha visto antes, me disseram em diferentes graças que Deus me chamava para o ministério e que eu teria que ir. Eu disse, se eu fosse homem, amaria trabalhar para Jesus. Eles me disseram que eu tinha um trabalho que nenhum homem poderia fazer. O Senhor me chamava para o oeste para trabalhar por almas perdidas. Eu disse, ó Senhor, eu não posso levar Willie comigo nem deixá-lo para trás. Então o Senhor viu por bem tirá-lo do caminho. Ele colocou a mão no meu querido menininho. E em poucos dias o levou para o céu. Ele era a alegria da minha vida. Tinha quase 7 anos de idade. Era muito brilhante para a sua idade, na verdade, além dos seus anos. Era o favorito de todo o bairro. Parecia saber, quando adoeceu, que não melhoraria. Falava de morrer e ir ver Georgie, que estava morto havia 3 anos naquele mês. Dizia que teria que morrer algum dia. E que preferia ir agora se pudéssemos ir com ele. Que nunca mais ficaria doente nem tomaria remédio. Despediu-se de todos e disse que estaria com Jesus. Morreu muito feliz. Tinha falado e se preocupava muito com a irmãzinha. E disse que não poderia viver sem ela. Pela fé, eu pude vê-la encontrando nos belos portais e dando-lhe as boas-vindas na cidade dourada de Deus. Essa triste perda quase tirou minha vida. O querido Salvador nunca foi tão perto e real para mim antes. Ele estava ao meu lado e parecia me apoiar em seus braços amorosos. Eu poderia dizer: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando sozinho, senti tanta falta do meu querido que chorava como se o coração partisse. Então eu sempre orava. E ao orar, esqueci tudo terreno. E voava pela fé para a cidade dourada. E lá via meus queridos todos juntos, brilhando em glória, olhando para mim e dizendo: mamãe, não chore por nós, mas venha por este caminho. Eu sempre terminava louvando e dando glória a Deus por levá-los a um lugar tão feliz.
Lizzie, nossa filha mais velha, com 16 anos, era tudo o que restava de 6 doces filhos. Em todas essas provas, Deus estava me preparando e abrindo o caminho para a grande batalha contra o inimigo das almas. E agora o grande desejo do meu coração era trabalhar para Jesus. Eu ansiava ganhar uma estrela para a coroa de Salvador. Mas quando pensei nas minhas fraquezas, eu recuava do trabalho. Às vezes, quando o Espírito de Deus contendia e chamava tão claramente, eu cedia e dizia: Sim, Senhor. Eu irei. A glória de Deus vinha sobre mim como uma nuvem. E eu parecia ser levado centenas de milhas e colocado em um campo de trigo, onde os feixes caíam ao meu redor. Eu estava cheio de zelo e poder. E senti como se pudesse ficar diante do mundo inteiro e suplicar aos pecadores moribundos. Parecia-me que eu devia deixar tudo e ir imediatamente. Então Satanás veio como uma enchente e disse: Você ficaria bonita pregando, sendo um espetáculo para o povo zumbir. Você sabe que não poderia fazer isso. Então eu pensei nas minhas fraquezas e disse: Não. É claro que não posso fazer isso. Então eu fiquei em trevas e desespero. Eu queria fugir de Deus ou desejava poder morrer. Mas quando começou a olhar para a questão dessa forma, que Deus sabia tudo sobre mim e era capaz e disposto a me qualificar para o trabalho, eu pedi a Ele que me qualificasse. Deus me batiza com o Espírito Santo. Quero que o leitor entenda que, nessa época, eu tinha uma boa experiência, um coração puro, estava cheio do amor de Deus. Mas não fui derrotado pelo trabalho de Deus. Eu sabia que era apenas um verme. Deus teria que usar um verme para debulhar uma montanha. Então pedi a Deus que me desse o poder que deu aos pescadores galileus para me ungir para o serviço. Eu vim como uma criança pedindo pão. Eu esperei por isso. Deus não me decepcionou. O poder do Espírito Santo desceu como uma nuvem brilhante. Era mais brilhante que o sol. Eu fui coberto e envolvido nela. Meu corpo estava leve como o ar. Que o céu descia. Eu fui batizado com o Espírito Santo e fogo e poder que nunca me deixou. Oh, louve ao Senhor! Havia fogo líquido. E os anjos estavam todos ao redor no fogo e na glória. É através do Senhor Jesus Cristo e por esse poder que eu fiquei diante de centenas de milhares de homens e mulheres, proclamando as insondáveis riquezas de Cristo. Os amigos queriam que eu viajasse um ano com um ministro e sua esposa e trabalhasse em avivamentos. E eles pagariam todas as despesas. Mas meu marido não estava disposto a me deixar ir ou me envolver no trabalho em qualquer lugar. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e legítimas. Disse-me mais: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 a 7. Capítulo 3. Progresso feito na preparação. Desculpas, o fardo pelas almas, o talento negligenciado. Eu pensei que faria um curso de estudos e me prepararia para o trabalho. Acho que o Senhor tornaria meu marido e as pessoas dispostas, de alguma forma, me deixarem sair e trabalhar. Mas eu não consegui consertar minha mente nos estudos. Tudo parecia vazio e oco. E eu estava inquieto e nervoso. O querido Salvador ficou ao meu lado uma noite em uma visão. E conversei cara a cara comigo. E disse o que eu estava fazendo na terra. Eu me senti condenada. E disse: Senhor, eu vou trabalhar na tua vinha. O Senhor disse: Quando? E eu respondi: Quando eu me preparo para o trabalho. Então o Senhor me disse: Você não sabe que enquanto você se prepara, as almas estão perecendo. Vai agora e eu estarei contigo. Eu disse a ele que não podia falar ao povo, que não sabia o que dizer, e que eles não me ouviriam. Jesus disse: Você pode contar ao povo o que o Senhor fez pela sua alma. Conte da glória de Deus e do amor de Jesus. Diga aos pecadores que se arrependam e se preparem para a morte e o julgamento. E eu estarei contigo. Mesmo assim, eu dava uma desculpa após outra. E Jesus respondeu: Vai e eu estarei contigo. Eu converso com o Salvador em uma visão. Eu disse a ele que queria estudar a Bíblia, que não a entendia bem o suficiente. Então apareceu na parede uma grande Bíblia aberta. E os versículos se destacaram em letras em relevo. A glória de Deus brilhava ao redor e sobre o livro. Deus, e podia entender tudo. Então Jesus disse novamente: Vai e eu estarei contigo. Eu clamei: Senhor, eu irei. Para onde devo ir? E Jesus disse: Vai aqui, vai ali, onde quer que as almas estejam perecendo.
Louve ao Senhor pela sua maravilhosa ode, em revelar a sua palavra e vontade de forma tão maravilhosa a um pobre verme fraco do pó. Eu vi mais aquela visão do que poderia ter aprendido em anos de estudo árduo. Louve o seu santo nome. Eu vi que não dependo de nada que eu possa fazer, mas olhar para ele em busca de força e sabedoria. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu devia ser o vaso de barro que Deus usaria para sua própria glória. Eu devia ser a boca de Deus. Eu devo confiar em Deus para falar através de mim ao povo como palavras de vida eterna. Todo esse tempo havia um monitor secreto dentro de mim dizendo que eu devia chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não consegui livrar essa reflexão nem de dia nem de noite. Acordada ou sonhando, parecia ter uma grande congregação diante de mim, todos em lágrimas, enquanto eu contava a história da cruz. Assim, por meses e anos eu debati. E ainda assim eu vacilava e hesitava. E como Jonas, ajustou minha vela para Tarsis. Eu pensei que se fosse homem seria um prazer para mim. Mas para mim, uma mulher, pregue, se eu pudesse, me sujeitaria ao ridículo e ao desprezo entre meus amigos e parentes. E à reprovação sobre a sua gloriosa causa. Eu mantive meu talento escondido. Sempre quando tive problemas, eu fugia para a fortaleza da fé, da graça e da oração. Mas quando ia em segredo orar, as palavras razoáveis vir a mim. Você me nega diante dos homens, e eu te negei diante do meu Pai e dos santos anjos. Então eu estava na minha Bíblia e buscava ensinamentos e exemplos. Quando o Senhor lembrou ao seu povo errante das grandes vitórias em Israel, ele disse: Não enviei eu a ti Moisés e Arão e Miriam para serem nossos futuros líderes. E novamente os profetas foram ordenados por Deus. E quando havia problema, Baraque não ousava enfrentar o inimigo a menos que Débora liderasse a vanguarda. E uma mulher nobre, sempre pronta para trabalhar por Deus e pela sua causa, disse: Eu certamente irei. O povo de Deus não deve ser presa do inimigo. Zoas não. Chamai os homens de Israel. Os poderosos exércitos de Císera estão se reunindo. Deus usou mulheres. Enquanto eu continuava a ler minha Bíblia, via que em todas as eras do mundo o Senhor levantava, por sua própria escolha, homens, mulheres e crianças. Miriam, Débora, Ana, Ulda, Ana, Febe, Narciso, Trifena, Persis, Júlia e as Marias. E as irmãs que foram cooperadoras com Paulo no Evangelho, cujos nomes estavam no livro da vida. E muitas outras mulheres cujos trabalhos são considerados com louvor. Até as crianças foram feitos instrumentos do seu louvor e glória. Veja 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Números capítulo 22, versículo 28. Quanto mais eu investigava, mais localizado para me condenar. Havia o mestre dando 1, 2 e 5 talentos. É uma obrigação moral de cada pessoa que recebeu e suas várias recompensas. Eu tinha um talento que estava escondido. Pelo profeta Joel, aprendendo que uma característica especial da dispensação do Evangelho seria: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos sonharão sonhos, os seus jovens terão visões. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Parece pelo profeta Joel que os últimos dias seriam particularmente notáveis por esse tipo de profetizar. Não podemos reverter o decreto de Deus, pois está dito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Minha primeira reunião. A primeira reunião que empreendi realizou foi em uma pequena cidade onde havíamos vivido alguns anos antes, bem entre o povo do meu marido. Era uma cruz para mim falar com pessoas. Mas eu disse, em nome de Deus e pela sua graça sustentadora, eu tentei e deixaria o resultado com ele. Ao me levantar para falar, este texto veio à minha mente: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando comecei a falar sobre o assunto, o espírito de temor dos homens me deixou. E as palavras vinham mais rápidas do que eu poderia pronunciá-las. Minha cunhada se emocionou e saiu de casa. Continuamos a reunião por alguns dias. E 20 pessoas declararam-se convertidas. As pessoas foram convertidas por toda a vizinhança. Uma que veio a essa reunião depois se tornou meu gênero. Eu continuei a manter a casa. E passei o máximo de tempo possível realizando reuniões, para dar ao meu marido a chance de atender ao seu trabalho. Eu estava ansioso para levantar dinheiro para irmos ao oeste. Eu cavalgava 7 milhas e realizava reuniões no sábado à noite, e 3 reuniões no domingo. Às vezes em compras diferentes. E então cavalgava para casa por uma estrada montanhosa e ruim. Nesse tempo, eu fiquei quase exausta e mal conseguia andar para fazer meu trabalho. Mas no final da semana eu ia novamente.
E muitas vezes durante uma semana realizava reuniões nas cidades ao redor onde nasci e fui criada, onde tínhamos vivido desde que nos casamos. Bons resultados. Era uma cruz para mim falar diante dos meus próprios parentes e das pessoas que eu sempre conheci. Mas Deus abençoou maravilhosamente meus trabalhos em todo lugar. Onde quer que eu estivesse, a casa estava lotada. Eu não escrevia meus sermões, nem tinha esboços de sermões. Eu peguei um texto e confiei que Deus me lideraria do seu próprio modo. Eu estive realizando reuniões por alguns dias onde fui criada. E a casa ficava lotada todas as noites. Uma noite eu não consegui um texto. O povo vem em multidão até a casa ficar cheia. Eu comecei a ficar assustada. Um irmão me disse: os discípulos estão saindo hoje à noite. Lá estava eu, com várias centenas de pessoas diante de mim e sem texto. Nada para falar. Tudo vazio. Eu comecei a suplicar a Jesus. Eu disse a ele que ele me chamou para pregar. Que ali estava essa multidão faminta e eu não tinha pão para dar-lhes. Para verificar a sua promessa e glorificar a si mesmo manifestando o seu poder a esse povo, as palavras vieram a mim. Que fareis, pois, de Jesus chamado Cristo? E também o lugar para encontrar o texto. Jesus parecia sussurrar no meu ouvido: eu estou contigo. Não temas. Eu abri a reunião e repeti o texto. Ao fazer isso, o poder veio. Parecia que tudo o que eu tinha a fazer era abrir a boca. O povo por toda a casa começou a chorar. Eu falei por 1 hora e 15 minutos. O poder veio como quando recebeu o batismo do Espírito Santo. Parecia que a casa estava cheia da glória de Deus. Eu senti como se fosse atraído para cima sobre o povo. Glória a Deus por ajudar um verme do pó. Liderada a um lugar difícil. Para a glória de Deus e o encorajamento daqueles que estão engajados em trabalhar por almas perdidas, para provar que nenhum lugar é demais para Deus, se apenas confiarmos nele, eu contarei a vitória que Deus me deu em um lugar chamado o Covil do Diabo. Era distinguido pela incredulidade e ceticismo. Havia uma velha igreja livre na qual ninguém jamais foi conhecido por se converter. Alguns dos nossos melhores ministros fizeram tentativas de realizar reuniões, mas fizeram isso em desgosto. Esse lugar ficava a 6 quilômetros de casa. Eu havia recusado várias vezes nesse lugar. Mas por fim decidi ir, acreditando que Deus abalava o fundamento da incredulidade. E que teria um abalo entre os ossos secos. Uma grande multidão me encontrou. Eles vieram por mera curiosidade, esperando que eu voltasse. Eu tinha que fazer toda a fala, toda a oração e todo o canto. Mas Deus estava lá em poder poderoso. Alguns desses infiéis ficaram pálidos e tremeram em seus assentos. Por alguns dias, eu mal encontrei um lugar para ficar. Eu marquei estas diurnas. Mas eles disseram: ou você não pode ter reuniões durante o dia. Ninguém virá. Eu disse a eles que, se ninguém mais viesse, eu iria e oraria para Deus derramar o seu poder sobre o povo. Por volta do 4º dia, alguns foram brilhantemente convertidos. Eles começaram a trabalhar. A notícia se revelou como fogo. E os cristãos, cantores e ministros vieram de quilômetros ao redor. Havia centenas que não conseguiam entrar em casa. As portas e janelas estavam abertas. E a ordem era tão boa que acho que quase todo o povo do lado de fora podia ouvir. Eu realizei uma reunião por 2 semanas. E 75 saíram do lado do Senhor. Um homem idoso e sua esposa, de cerca de 75 anos, e 9 de seus filhos foram convertidos. Quase todos que vieram tinham mais de 20 anos. Alguns dos pecadores mais suportados de todo o país foram convertidos. Eles tiveram que confessar que Deus estava lá em poder maravilhoso. Eu organizei uma escola sabatina com 150 alunos. E coloquei como superintendente um homem que havia sido um beberrão notório. Marquei 2 reuniões de oração por semana. E estabeleci reuniões todo sábado. Diferentes ministros prometeram fornecer pregação para eles. O povo disse que era uma obra gloriosa, mas que não duraria. Que quando eu partisse cairia. Bendito seja Deus, eu soube de apenas um que voltou ao mundo. Louve a Deus, o trabalho está sendo prosseguido. E o deserto do pecado foi feito florescer como a rosa, onde havia maldição e blasfêmia. Agora há canto e louvor a Deus. Nunca nos desanimemos. Mas apoiemo-nos fortemente em Deus. E Ele nos vencerá hoje, se apenas confiarmos nele e lhe dermos a glória. Louve a Deus pela vitória através da fé, na sua promessa e através da eficiência do sangue do Cordeiro. Deixe-me dizer para o encorajamento daqueles que estão começando no trabalho do Senhor. Deus prometeu estar conosco sempre até o fim. Nós não somos nada além do barro através do qual Deus fala.
É agudo não por força, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Espírito Santo estiver habitando em nossos corações e brilhando através de nossas vidas e ações. Se nós, pela fé, tomarmos Deus pela Sua palavra, encontraremos em todos os tempos e lugares que a Sua graça é suficiente. E Ele nos dará vitória toda vez. Devemos reivindicar a vitória pela fé antes que as muralhas caiam. Josué capítulo 6, versículo 20. Ora, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mas recebais poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 4. Na vinha do Mestre. Deus vem em meu socorro, homens caem como mortos, um tempo de aleluia. No caminho de volta de uma reunião de avivamento, peguei um resfriado forte que se instalou na minha garganta. Paramos em Columbiana, a 10 quilômetros de casa. Enquanto estávamos lá, um líder de classe metodista me pediu para conversar com a reunião de oração e pregar para eles. Como era tarde demais para anunciar uma reunião, eu disse que iria se pudesse. E que teríamos uma reunião de louvor, pois eu só poderia falar sussurrando. A igreja havia se desviado atrás de estilo, orgulho e festas, até perder o poder. Estavam em uma condição sem vida. Eu fui. E para minha surpresa, o povo vinha em multidões. Continuaram vindo até a casa ficar lotada. E diziam que a casa cabia 1000 pessoas. Lá estava eu mal conseguindo me sentar, tão rouca que quase não falava, sem ministro nem ninguém para me ajudar. Eu nunca fiquei hospedado diante de uma congregação tão grande ou com tanto estilo. Eu tremia no meu assento. Mas como eu me agarrava a Deus. Em oração silenciosa, pedi que ele tirasse o resfriado e o rouquidão, o espírito de temor aos homens e tudo mais. E que me seja essa mensagem para aquele povo moribundo. Pensei que se conseguisse subir ao púlpito, diria ao povo que era um engano. Que eu não havia prometido falar tão longo. Mas eu fui e me levantei para pedir desculpas pela primeira vez desde que comecei a trabalhar para o Senhor. Ao fazer isso, este texto veio à mente: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Confiei que Deus tiraria meu resfriado. Nos primeiros 5 minutos, mal entendiam uma palavra. Depois minha voz ficou clara e forte. E pude ouvir distintamente por toda a casa. As palavras simplesmente rolam. Eu falei por 1 hora. E o poder de Deus se manifestou maravilhosamente. Por toda a casa, as pessoas choravam. Uma solenidade como de morte se diminui sobre uma congregação. Queriam que eu continuasse com um avivamento. Mas eu não podia. Sempre que penso naquela reunião, isso fortalece minha fé. E me faz louvar a Deus pela vitória através de querer da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, poder e louvor para todos sempre. Amém. Eu tive vários convites para assumir um trabalho definido onde poderia ter me saído bem. Os Irmãos Unidos queriam que eu contatasse a Sociedade Missionária das Mulheres ou um circuito. Os cristãos bíblicos queriam que eu me unisse a eles e tomasse conta de 3 grandes roupas. E os metodistas queriam que eu tomasse conta de uma igreja. Tudo isso a menos de 10 quilômetros de casa. E eu receberia um bom salário. Mas eu senti que minha missão era de evangelista. Sentia que meu trabalho não se limitava a uma única responsabilidade ou lugar. Mas onde quer que o Senhor me levasse. Eu me juntei à Igreja dos Irmãos Unidos e obtive permissão para pregar e organizar roupas. Sentia que havia chegado o tempo de encerrar a casa e deixar lar, amigos e nossa única filha para viajar pelo oeste. Foi uma prova dolorosa. Tive que fugir para a rocha que é mais alta do que eu antes de poder dizer: Senhor, obedientemente irei. Deixando alegre tudo abaixo. Somente tu sejas meu líder. E eu ainda te bato. Até aquele momento, eu não tinha credenciais de nenhuma fonte. Meu marido agora estava disposto e ansioso para ir comigo no trabalho. Exigia fé forte, pois temos que partir sem bolsa nem alforge como os discípulos, confiando que o Senhor supriria nossas necessidades. Eu vejo a promessa de Jesus se cumprindo. Se deixarmos tudo por causa dele, teremos casas e terrenos, irmãs e irmãos, e um lar no céu. Encontro pais e mães queridos, irmãs e irmãos, e filhos queridos nascidos no reino, onde quer que eu vá. Que são tão queridos para mim quanto os meus próprios. Antes de ir ao oeste, realizei 9 avivamentos. Organizei 2 igrejas, uma delas com cerca de 70 membros. Organizei uma escola sabatina com cerca de 100 alunos. E marquei uma reunião de oração no mesmo lugar.
Preguei em 22 casas de reunião e 4 escolas, para 8 denominações diferentes. E entreguei parcelas de sermões. Esse trabalho foi realizado cerca de 1 ano e meio. Deus abençoou meus trabalhos nesse curto tempo, com resultados mais gloriosos do que eu esperava ver em anos, ou talvez em uma vida inteira de trabalho. Louve o seu santo nome. Quando fomos ao oeste para nos envolvermos no trabalho que Deus me chamava a fazer, o primeiro lugar onde paramos foi Wiltshire, Ohio. Eu preguei na Igreja Metodista Episcopal naquela mesma noite. E no dia seguinte fomos para Fairview. Ali os irmãos S e T estavam encerrando uma série de reuniões. A classe me pediu para continuar as reuniões. E eu o fiz por 16 dias. Nunca vi o poder de Deus se manifestar tão maravilhosamente como nessas reuniões. Houve problemas na igreja, houve vários anos. Alguns membros estavam saindo. E a igreja havia perdido o poder. Eu senti que Deus iria restaurar o amor e a harmonia na igreja. Visitei aquelas famílias. E no terceiro dia da reunião, o problema estava todo resolvido. Todos os presentes vieram ao altar e fizeram uma consagração plena. E oraram por um batismo do Espírito Santo e de fogo. E meia-noite ele veio. Cadê caem como mortos? 15 veio ao altar gritando por misericórdia. Homens e mulheres caíram e morreram como mortos. Eu nunca tinha visto nada parecido. Sentia que era obra de Deus, mas não sabia como explicar ou o que dizer. Fiquei um pouco assustado, pois não sabia o que o povo pensaria ou o que poderia fazer comigo, já que eu era o líder da reunião. Enquanto o temor de Deus estava sobre o povo e eu olhava, sem saber o que fazer, o Espírito de Deus trouxe diante de mim uma visão que tive antes de começar o trabalho do Senhor. E disse: Você não se lembra quando foi levada e viu o campo de trigo e os feixes caindo? O grande campo de trigo era uma multidão de pessoas para quem você pregava o Evangelho. Os feixes caindo é o que você vê aqui esta noite, o poder abatido de Deus. Este é o meu poder. Eu disse que estaria contigo e lutaria as tuas batalhas. Não é a sabedoria dos homens, mas o poder e a sabedoria de Deus que é necessária para trazer pecadores das trevas para a luz. O Senhor revelou coisas maravilhosas para mim em poucos momentos. Meus medos sofreram. Aqueles que ficaram deitados pela casa como mortos, após cerca de 2 horas, todos um após outro, saltaram de pé num instante, com rostos separados. E gritaram por toda a casa. Eu nunca vi entrevistas tão ouvidas, gritos tão altos. Me leves como uma pena. Os ministros e os santos antigos choravam e louvavam ao Senhor em alta voz. Diziam que era o poder de Pentecostes, que o Senhor os visitou em grande misericórdia e poder, e que viria uma grande vitória. Já se passaram muitos anos desde aquela reunião. O Senhor tem derramado o Espírito Santo como prometeu que faria nos últimos dias, com maravilhas e milagres seguindo. Ele disse que daria a chuva seródia do Espírito antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso seria dado para colher a última safra de almas antes que Jesus aparecesse nas nuvens. Muitas vezes fiquei diante de congregações de milhares, pregando ou cantando, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. E varria onda após onda, até os multidões balançando para frente e para trás como árvores numa floresta ou trigo numa tempestade. Muitos dos grandes carvalhos foram derrubados pela casa ou pelo acampamento. E como no avivamento na casa de Cornélio, muitos se converteram em pé ou sentados nos seus lugares. Muitos gritavam, outros choravam em alta voz. Outras vezes o poder varria a casa em poder derretido. Em poucos minutos, quase todos na congregação choravam, santos e pecadores. A solenidade da morte relacionada sobre o povo. Não se ouvia como nem se via movimento. O povo era contido pelo poder de Deus. Essas derramamentos do Espírito Santo foram sempre seguidas por centenas de pessoas vindas de Cristo. O Senhor respaldou a sua palavra, como eu a pregava na linha apostólica, com sinais e maravilhas e projeções do Espírito. Ele me mostrou que estamos nos últimos dias. Ele tem derramado o seu Espírito em todas as minhas reuniões. Louve a Deus, não importa como o Espírito Santo venha, eu sabia que o Senhor estava liderando. Como eu entendo isto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Oh, que preciosas estas palavras do nosso Pai amoroso, abre bem a tua boca e eu a encherei. E não temas os seus rostos, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te assombres diante deles, para que eu não te confunda diante deles. Vai e eu serei contigo. Sê forte e corajoso, etc. Quando eu senti minha posição responsável e olhei para a casa lotada como Pedro, começou a afundar e clamava: Senhor, ajuda.
Senhor, usa o barro para a tua glória e dá-me uma mensagem para este povo moribundo. Algumas dessas promessas vieram rolando, acompanhadas do Espírito Santo, até eu me sentir perdida em Cristo. E ver nada além da multidão de pessoas moribundas correndo para o julgamento. Oh, louve ao Senhor pelo seu cuidado sobre nós e pela sua maravilhosa salvação que enche nossas almas de glória. Que tira o medo da perseguição, o medo do homem e o medo dos demônios. E nos faz regozijar no meio das provas, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que tira o medo da morte. E ao olharmos para a sepultura, ouvimos um do Calvário dizendo: Eu sou o grito a nascer e a vida. A morte é o portal para a glória. Meu trabalho seguinte foi no Betel da Capela, circuito de Santa Maria, onde realizei uma reunião de avivamento que durou 11 dias. A aula estava em má condição. Havia problemas na igreja havia 9 anos. 16 membros ou mais usados saídos da igreja. Mas harmonia e amor foram restaurados à classe. E quase todos os que saíram. O pai que havia ficado fora da igreja toda a vida, saiu e se juntou à igreja. E 11 da sua família o seguiram. Um irmão se consagrou ao ministério e agora está pregando o glorioso evangelho. Um infiel se convenceu e se converteu e agora está no ministério. 135 vieram ao altar. 39 se uniram à aula. Trabalhadores cristãos e ministros vieram de todos os lados. E tivemos um tempo glorioso. A casa estava cheia até transbordar. Metade do povo não consegue entrar. Os buscadores eram pisoteados. Não conseguíamos espaço para os penitentes. O altar e os bancos laterais estavam cheios. E na noite em que cerrei a reunião, havia 32 no altar. Parecia que todos os que vinham caíram sob sinceridade. 2 jovens frequentaram uma reunião inteira e ficaram profundamente convictos. Eu trabalhei com eles dia e noite. Sentia que aquela era a última chance deles. E que se não viesse a Jesus então, o destino deles estaria selado. Eu disse que acreditava que a morte estava no encalço deles. Eles ficaram pálidos, mas não cederam. Pouco tempo depois que a reunião acabou, os 2 adoeceram quase ao mesmo tempo. E ambos ficaram inconscientes até o fim, indo para a eternidade sem um raio de esperança. O povo lembrou como eu havia trabalhado com eles. E pensaram que era um aviso de Deus para outros fugirem para os braços do Salvador e escaparem da vingança de um Deus justo. Oh, é coisa terrível morrer sem Cristo. Dar um salto no escuro e descer nas águas escuras do Jordão, sem Cristo para iluminá-las com a sua glória. Em Indiana. Fomos em Pleasant Mills, Indiana, para realizar uma série de reuniões. E lá encontramos a classe quase destruída. Eu só consegui encontrar 6 que tinham alguma experiência. Eles estavam desanimados. Até o ministro não tinha esperança de que fosse reconstruída. Os batistas eram fortes ali. E havia contenda entre as roupas. Muitos irmãos me aconselharam a não ir. Mas eu pensei que, sendo um lugar tão difícil, o trabalho era mais necessário ali do que em qualquer outro. Eu reivindiquei a vitória antes que as muralhas caíssem. Na noite em que comecei, só havia 2 membros presentes, embora a casa estivesse lotada. Eu falei do texto: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Falei principalmente à igreja. Eu disse que éramos irmãos e irmãs em Cristo. E que todos estavam engajados em erguer um edifício para o Senhor. E que cada um tinha uma parte na construção. Convidei-os a sair e ajudar. Que não era só privilégio deles, mas Deus ordenou que viessem ajuda ao Senhor contra os poderosos. Pois tivemos uma grande batalha para lutar e precisávamos de cada soldado. Deus diz: malditos sois vozes que não vindes em ajuda ao Senhor contra os poderosos. As páginas todas. E não dava para distinguir um batista de um irmão. O irmão B, o ministro batista, saiu e ofereceu fazer tudo o que pudesse. Muitos deles saíram com boa experiência. 2 vieram ao altar e se converteram. E todos estávamos ligados em laços de amor, que espero durem pela eternidade. Ninguém parecia pensar que a igreja poderia ser reconstruída. Diziam: se algum bem for feito aqui, é mais do que eu espero. Não eram fés. Eu não poderia depender deles de jeito nenhum. No terceiro dia, 2 homens idosos de cerca de 60 anos vieram ao altar pela primeira vez na vida. E se converteram. E um jovem artigo. E eles começaram a trabalhar imediatamente. Ver é crer. Isso animou os membros. E tivemos um tempo glorioso. A casa estava cheia até transbordar toda a noite. A reunião durou 16 dias. 55 vieram ao altar. E acho que quase todos foram brilhantemente convertidos.
Eu prego meu primeiro sermão de funeral. Na manhã de domingo, não consegui encontrar uma mensagem. Quando cheguei à igreja, a casa estava cheia. E ainda sem texto. Ao subir para a varanda, um irmão me disse se eu pregaria um sermão de funeral na hora da pregação. E que se sim, a procissão chegaria em pouco tempo. Eu quis um momento. Achei que era tudo do Senhor. E disse que sim. Mas eu nunca havia pregado um sermão de funeral. Oh, como olhei para Deus para me guiar à sua glória. Eu sabia que se Deus não falasse através de mim, eu ficaria confuso. Este texto veio à mente, ele não pode voltar para mim, mas eu posso ir até ele. Virei para a passagem na Bíblia. E a luz de Deus parecia brilhar sobre o texto. Era uma criança que havia morrido. E os pais não eram salvos. Os dois estavam condenados. E me prometeram não parar até encontrar a pérola de grande preço. Ao me levantar e ler o texto, o significado se desdobrou. E o Espírito de Deus desceu em grande poder. O povo chorava por toda a casa. Oh, louve ao Senhor pela sua ajuda sempre presente quando confiamos nele. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a tua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Capítulo 5. Na Capela Woods, Indiana. A oração que impede, arriscando, resultados encorajadores. O chamado macedônio da Capela Wood, do outro lado da linha de Indiana, era muito urgente. Eu senti o Senhor me chamando. Comecei a reunião em situações muito desanimadoras. A casa era nova. A classe havia sido organizada principalmente por membros não convertidos. Cerca de 9 anos antes, houve uma disputa na igreja. E os membros se dispersaram. O líder da classe, um homem à beira da sepultura, bendito seja Deus, foi reclamado. Sua esposa e quase toda a família também foram trazidas ao aprisco. Outro irmão, que havia sido grande ajuda na causa, mas perdera o poder e a experiência, disse que nunca mais se interessaria pela religião. Na primeira noite, a casa estava lotada. E se alguma vez precisou das orações do povo, foi então. Eu estava tão fraca que mal consegui subir ao púlpito. Chamei esse homem para orar. Ele começou: Senhor, tu a enviaste aqui. Se ela pregar até o dia do julgamento, ninguém será salvo, e assim por diante. Eu levantei a cabeça para ver quem era. Eu disse: meu bom homem, você mudará de ideia antes de muitos dias. Se não posso orar por mim, eu posso orar por mim mesma. E acredito que isso me deu força e poder. Na noite seguinte, chamei-o novamente. E o povo se alegrou ao ouvir a mudança na oração dele. Eu recebi dose na. Ele foi um dos primeiros a me dar a mão. E se tornou um dos meus melhores amigos. Louve a Deus! Aqueles que são preconceituosos ou prontos para me fortalecer quando chegar a um novo lugar de batalha são sempre os primeiros a serem pegos na rede do Evangelho. E me convidar para suas casas. Muitas famílias inteiras foram trazidas à igreja. Quase não havia uma família em 3 milhas ao redor onde não havia um ou mais membros convertidos na reunião. A reunião durou 5 semanas, dia e noite. O interesse aumenta o tempo todo. A casa estava lotada até transbordar na maior parte do tempo. Isso foi quase o dobro do tempo que eu já havia realizado uma reunião antes. Eu vi um irmão há pouco tempo de lá que se converteu durante uma reunião. Ele disse que todos estavam firmes no seu posto. Arriscando. Durante essa reunião, havia uma mulher tão profunda e sincera. Mas isso passou e ela se tornou desafiadora. Eu disse a ela que estava esperando Deus enviar julgamento sobre ela ou sua família. Ela disse que perigoria. Poucos dias depois que a reunião acabou, seu filho favorito foi trabalhar na ferrovia. 2 dias depois, ele foi trazido a ela despedaçado pelo trem. Ele havia passado pela reunião e recusado o último chamado. Querido leitor, tome aviso. E fuja para a rocha, Cristo Jesus, em busca de refúgio. Havia um homem que, por anos, tentava acabar com todas as reuniões. E havia conseguido. Ele veio a essa reunião e começou como de costume. Falava sobre mim e dizia todas as coisas ruins que podia pensar. Fazia tudo o que podia para impedir o povo de vir ao altar. Os irmãos desanimaram e disseram que não havia misericórdia para ele. Eu senti que, se ele fosse salvo, tinha que ser naquela noite. Fiquei muito impressionado para orar a Deus que removesse os obstáculos. Se houvesse alguma misericórdia para ele, que o convertesse imediatamente ou o removesse do caminho. Ele estava na casa.
Louvores a Deus por responder minha oração enviando respostas tão profundas que ele ficou feliz em clamar por misericórdia. Ele disse que acreditou naquela oração o salvou. Na noite seguinte, chamei-o para falar à congregação. O povo ficou muito surpreso ao ver tal mudança. Deus pode ir à vitória se apenas confiarmos nele. Os metodistas me pediram para ir a Shiloh, um quarto de milha de Liberty. Nós fomos. Visitei os membros da Igreja dos Irmãos Unidos. E os convidei para vir e ter uma reunião de união. Eles vieram e ajudaram. E nos convidaram para suas casas. Entre os muitos irmãos e irmãs bondosos estavam os irmãos F. e suas famílias. Eu sempre me lembro deles pela espera. 5 encorajadores. Uma reunião gloriosa. Quase toda casa se tornou uma casa de oração. Houve 3 mudanças brilhantes que tinham mais de 50 anos de idade. Também um de 85 anos, um cético e infiel. Ele havia combatido todas as igrejas e insultado os ministros que haviam falado com ele. Eu o visitei em casa. Vi que o velho era muito inteligente e bem informado em todo o assunto, exceto no de maior importância vital para ele. Oh, como meu coração se voltou para ele em piedade. Vi que algo devia ser feito ou ele estaria perdido para sempre. Vi-o à beira da sepultura e isso era o inferno para ele. Ele queria discutir todo o ponto exceto o certo. Eu o trazia de volta à sua condição perdida, dizendo que Deus me enviara para levá-lo a Cristo. Vi que ele ficou muito inquieto, que o Espírito de Deus o segurava. Então eu saí. Ele ficou muito perturbado. Em poucos dias, mandou-me chamar para dizer o que devia fazer para ser salvo. E enquanto eu falava com ele, ele chorava como criança. Sua esposa disse que era a primeira vez que o via chorar. Para surpresa de todos, ele foi conosco à igreja naquela noite. Sentou bem na frente do púlpito, onde poderia me olhar no rosto e captar cada palavra. Eu falei do texto, prepare-te para te encontrares com o teu Deus. Falei direto para ele e por eles. Ele achou uma reunião maravilhosa. Disse que nunca vira algo parecido antes. Uma grande mudança aconteceu com ele. Mas eu não estava satisfeito com a experiência dele. Ele não conseguiu entender a mudança de coração. Como Nicodemos queria raciocinar. Ele veio à reunião no dia seguinte. Eu fui até ele, falei e orei com ele. Ele recebeu a vitória como uma criança pequena. Entregou-se plenamente a Jesus. E olhei para o céu em busca do testemunho. E bendito seja o Senhor, ele veio. Deus abençoe e guarde o querido velho pai. Espero encontrá-lo no céu e falar da maravilhosa misericórdia de Deus em salvá-lo na 10ª hora. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Capítulo 6. O poder prostrador de Deus se manifesta. Trouxemos o banco dos penitentes, uma reunião a noite inteira, os pecadores em Sião têm medo. Ao chegarmos em Monroeville, no condado de Allen, Indiana, visitamos o irmão M., o pastor responsável. E se reuniram naquela noite na Igreja Metodista Episcopal, em novembro de 1883. A igreja, com algumas discussões, estava morta. Não houve um avivamento na cidade há anos que valesse a pena. E quase todos previram um fracasso. Não havia banco dos penitentes há 9 ou 10 anos. Ao final da reunião do dia seguinte, pedi ao sacristão que afastasse o instrumento musical e trouxesse para a frente o pobre e despreocupado banco dos penitentes. Ele riu e disse que o faria. Quando o povo viu o banco dos penitentes, disse que seria uma boa piada comigo, que não teríamos uso para ele. Enquanto pregava naquela noite, gritei vitória. E disse para limparem o altar, pois a casa estava lotada. E chamei os buscadores. Eles conseguiram se aglomerar no altar. E continuou a fazê-lo por 3 semanas, dia e noite. A igreja havia se tornado tão formal. Seus membros andavam de forma tão inconsistente, que muitos dos melhores homens e mulheres se tornaram quase céticos. Eu senti que seria necessário uma grande exibição do poder de Deus para convencê-los da realidade da religião experimental. Deus disse, tudo o que pedirdes para a glória de Deus eu o farei. Crendo na sua promessa, por 3 noites orei para que Deus mostre o seu poder do seu próprio modo, para mostrar ao povo que Deus estava trabalhando. Eu orei com toda seriedade, crendo que ele responderia minha oração. Uma reunião a noite inteira. No terceiro dia, uma das irmãs idosas caiu prostrada.
e ficou fria e rígida, como se morresse, sem sinais de vida exceto o pulso batendo. Nós a deitamos no sofá do púlpito. Ela ficou lá o resto do dia. E durante a reunião da noite, 2 outras senhoras caíram da mesma forma. O povo ficou muito agitado. Dissemos à audiência que, se viemos com calma, poderíamos passar ao redor e vê-las. Alguns tinham medo de tocá-las. Vários irmãos e irmãs ficaram. E cantaram e oraram a noite toda com elas. No dia seguinte, 6 outras caíram. Uma jovem foi dominada enquanto estava de pé, com os olhos bem abertos. Um doce sorriso estava no seu rosto. Ele estava iluminado com a glória de Deus. E ela parecia um anjo. Ela ficou assim por cerca de 2 horas. Então carreguei para casa, junto com outros 5. Enquanto carregavam uma após outra, sem sinais de vida, o povo ficava assustado. E alguns Whitondar. Eu nunca vi algo parecido. Ou como minha fé foi fortalecida. Eu senti que Deus havia enviado isso em resposta à minha oração. Eu caí sob esse poder divino várias vezes durante a reunião, enquanto cantava ou falava. Às vezes, enquanto de joelhos, o poder de Deus tomava controle de mim. E eu fiquei nessa condição por algum tempo. A glória de Deus descia como uma nuvem ao meu redor. Eu parecia cair nos braços de Jesus. Os anjos estavam todos ao meu redor. Às vezes, eu via meus filhos e outros que passaram para o outro lado. Uma noite, eu supliquei aos pecadores que aceitassem o convite para estar presente na ceia do casamento do Filho unigênito de Deus. Eu senti que a morte estava muito perto. Eu disse a eles que alguém estava se recusando pela última vez. O caixão e a mortalha estavam perto. Ou, como eu suplicava, que aceitassem enquanto havia misericórdia. Um homem idoso ficou tão condenado que não aguentou. Ele não cedeu. Saiu da casa, amaldiçoando a igreja metodista. Pensei que poderia fugir de Deus. Mas o julgamento rápido foi no seu encalço. Ao sair da cidade, o trem passou sobre ele e o matou. Na manhã seguinte, antes das 7 horas, me disse que ele estava na mortalha e pronto para o caixão. Isso me deixou emocionado e maravilhoso. Alguns disseram que eu orei para Deus matá-lo. E que não me deixariam orar por eles nem por $50. Outros disseram que eu hipnotizava o povo. Muitos tinham medo de vir à igreja. Eu disse à congregação que não precisarei ficar longe. Que poderíamos orar por eles em suas casas. E Deus responderia nossas orações e deixaria, tão doentes de pecado, que ficariam felizes em vir para a igreja e implorariam por misericórdia. Louve a Deus! Ele estava trabalhando do seu próprio modo. A verdade tomou conta do povo. O fogo da reforma começou a se espalhar. Até que muitos foram brilhantemente convertidos. Cerca de 200 pessoas saíram com boa experiência naquela reunião. E cerca de 100 se uniram à Igreja Metodista Episcopal. O profeta disse: virá o tempo em que, se um homem sonhar um sonho ou ver uma visão, terá vergonha de contá-lo. Esse dia chegou. É preciso muita graça de Deus para contar essas coisas. O mundo está tão cheio de incredulidade. Mas Jesus disse que seria assim: as pessoas se tornarão perderão e perderão. Haverá uma apostasia nas igrejas. Falsos mestres surgirão tendo uma forma de piedade, mas negando o poder. Destes e-vos, enquanto suplico aos pecadores, como meu coração se volta para eles em amor e piedade. Sabendo que a mesma mensagem selará o destino de alguns para a vida eterna e de outros para a danação eterna. É coisa terrível procrastinar até que o Espírito nos deixe ao nosso destino. Até que nos tornemos insensíveis, entregues à dureza de coração. Assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Mas em que o ímpio se converte do seu caminho e viva. Convertei-vos, converti-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis? A vida é colocada diante de você sem dinheiro e sem preço. Mas não você aproveitará nada a menos que o aceitem como seu salvador pessoal. Os demônios creem e tremem por causa do castigo que os esperam. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Capítulo 7. Conversões e transes. Resultados da oração unida, um ciclone de poder, muitos médicos visitam. Após muitos convites de Ashford City, e acreditando que o Espírito de Deus me guiava para lá, eu consenti em ir.
E fui crendo que Deus faria uma grande obra. Comecei a reunião ali por volta do 1º de janeiro de 1885, na Igreja Metodista. Na primeira noite, não se sabia que estaríamos lá para começar naquela tarde. Eles tocaram o sino, e o povo veio de todas as águas e encheu a igreja até transbordar. A igreja era fria e formal, e muitos dos melhores cidadãos foram obtidos para o ceticismo. Eu sabia que seria necessária uma exibição maravilhosa do poder de Deus para convencer o povo. Então orei para que Deus mostre o seu poder, para que o pecador saiba que Deus ainda vive, e que há realidades na religião, e que Deus o condenou de um julgamento terrível. 5 dos principais membros da igreja disseram que se uniriam comigo em oração para que o Senhor derramasse o poder do alto, até que a cidade fosse abalada e o campo por quilômetros ao redor. Nós oramos para que cristãos e pecadores caíssem como homens mortos, para que os abatidos do Senhor fossem muitos. O Senhor respondeu nossas orações de forma notável. O filhinho do líder da classe caiu sob o poder de Deus primeiro. Ele se declarou, invocou ao púlpito e começou a falar com a sabedoria e o poder de Deus. Seu pai começou a gritar e louvar ao Senhor. Enquanto o menino exortava e pedia ao povo que viesse a Cristo, eles começaram a chorar por toda a casa. Alguns chocavam, outros caíram prostrados. Diversas operações do Espírito eram vistas. As exibições do poder de Deus continuaram a aumentar até consolidarmos as reuniões, que duraram cerca de 5 semanas. O poder do Senhor, como o vento, varria toda a cidade. Subia por uma rua e descia por outra. Varria pelos lugares de negócios, escritórios, salões e antros, prendendo pecadores de todas as classes. As Escrituras se estabeleceram. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Homens, mulheres e crianças eram abatidos em suas casas, nos lugares de trabalho nas estradas. E picham como mortos. Tinham visões maravilhosas. E se levantaram convertidos, dando glória a Deus. Quando contavam o que tinham visto, seus rostos brilhavam como anjos. O temor de Deus caiu sobre a cidade. A polícia disse que nunca vira tal mudança. Que não tinham nada a fazer. Disseram que não fizeram prisões. É que o poder de Deus parecia proteger a cidade. Um espírito de amor relacionava sobre toda a cidade. Não havia brigas, nem xingamentos nas ruas. O povo andava devagar. E parecia haver um espírito de amor e manter-se entre todas as aulas. Como se sentissem que estavam na presença de Deus. Um comerciante caiu em trânsito em casa e ficou por várias horas. Centenas entraram para vê-lo. Ele teve uma visão e uma mensagem para a igreja. O Senhor lhe mostrou a condição de muitos membros. Ele contornou parte da visão, mas decidiu entregar a mensagem à igreja. Ele ficou mudo. Não pude falar uma palavra porque pensei dizer o que o Senhor queria. O Senhor lhe mostrou que nunca falaria até entregar a mensagem. Ele se pronunciou, chorando, para contar a visão. Deus soltou sua língua. Os presentes sabiam que ele havia ficado sujo. E quando comecei a falar e contar suas experiências, teve um efeito maravilhoso na igreja e nos pecadores. Uma noite, houve uma festa a 17 quilômetros da cidade. Alguns pensam que os jovens são em se divertir. Começaram a imitar e representar o transe. O Senhor abateu algumas delas. Ficaram lá como se fossem baleadas. A depressão delas logo virou reunião de oração. E gritos de misericórdia foram ouvidos. O povo vem às reuniões entre nós de muitas milhas. Uma noite, enquanto um trem cheio de homens e mulheres ia à reunião, zombavam dos transes. Disseram uns aos outros que iriam entrar no transe naquela noite. Antes que a reunião terminasse, todos os que zombavam foram abatidos pelo poder de Deus. E como mortos, e tive que ser levado para casa no trem naquela condição. Os que vieram com eles ficaram muito assustados ao vê-los deitados lá. E contaram como foram zombados do poder de Deus no caminho para a reunião. Os zumbis eram abatidos em todas as partes da casa. Um homem zombou de uma mulher cujo corpo Deus tomou controle. Ela pregava com gestos. Quando na atitude de zombaria, Deus o deixou lama. Ele ficou rígido e apareceu com as mãos erguidas e a boca naquela forma zombadora por 5 horas. Um espetáculo para todos na casa. O temor de Deus caiu sobre todos. Viram que era coisa terrível zombar de Deus ou de sua obra. Certamente o Senhor trabalhou de forma maravilhosa nessa reunião. O carteiro se converteu. Todas as classes, dos mais rudes aos mais altos cedros e talentos mais estendidos da cidade, foram trazidos ao aprisco de Cristo. Levamos a reunião ao teatro.
E não cabia às multidões, tão grande era o despertar entre o povo. Vendedores viajantes arranjaram para voltar à cidade hoje à noite. O Cincinnati Inquirer inveja um repórter para cobrir as reuniões e reportar diariamente. Todo dia os meninos dos jornais eram ouvidos gritando tudo sobre o avivamento Woodward. Repórteres vieram de muitos estados e grandes cidades para cobrir as reuniões. O advogado C., um dos principais advogados da cidade, se convenceu da realidade da religião de Jesus ao me ver sob o controle do poder do Espírito Santo enquanto em transe. Às vezes em pé com o rosto e mãos erguidas ao céu, meu rosto brilhando com a luz do céu. Outras vezes as lágrimas correndo pelo rosto, com pregação muda, suplicando aos pecadores que viessem a Cristo. Outras vezes deitada por horas, às vezes como morta. E diversas operações do Espírito. Consciente do tempo todo, mas controlado pelo poder do Espírito Santo. Sempre nessas condições nessa reunião, e em todas as outras, o temor de Deus caiu sobre o povo. Pecadores eram abatidos pela casa. Salvamentos. Corriam ao altar gritando por misericórdia. Às vezes, as bolsas eram convertidas enquanto Deus me usava dessa forma. O Sr. C. era o principal advogado do Estado. Era cético. Não ligava para igrejas. Os ministros desistiram de que ele seria salvo. Quando ele veio e nos chamou para sua casa, para ficarmos com eles enquanto na cidade, o povo ficou espantado. Ele me disse se eu contaria minha experiência enquanto estava transando. Disse que não perguntou por curiosidade, mas por luz. Disse que tinha confiança em mim e acreditaria no que eu dissesse. Eu sabia que o Senhor guiava isso. Eu contei mais da minha experiência do que jamais contara a alguém. Enquanto conversamos, o poder de Deus caiu sobre todos nós. Eu fiquei quase cego com a glória de Deus. Minhas mãos calmamente transparentes. Ele se emocionou e começou a chorar. Todos nos ajoelhamos. Foi a primeira vez que esse homem forte, esse alto cedro, se curvava diante do Deus vivo. Em pouco tempo, a notícia se revelou pela cidade. Mas naquela noite, quando ele veio ousadamente ao teatro lotado e se curvou ao altar. E em um momento outro advogado principal da cidade se dirigiu ao seu lado. A motivação e a surpresa do povo não tinham limites. Eu louvo a Deus pela vitória nesse lugar, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto em Hartford City, chamadas de compras vinham de Cincinnati, Fort Wayne, Union City e muitas outras grandes cidades. Enviavam um despacho após outro, urgindo que eu fosse. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele não vê como o homem vê. Deus olha o coração. O homem julga pelas aparências externas. O Senhor me mostrou que eu devia ir para uma pequena cidade a 15 quilômetros de distância, chamada Recanto Novo. Eu fui de trenó. Quando cheguei lá, eu estava tão rouco que só falava sussurrando. É tão cansada que não consigo andar sem ajuda. Era hora das reuniões. A casa e o quintal estavam lotados. Eu mal consigo passar até o púlpito. Comecei cantando, confiando que Deus tiraria o rouquidão e me daria voz. Em 5 minutos, minha voz estava forte e clara. Eu cantei na força e poder de Deus. Cantei 2 ou 3 hinos. O poder de Deus caiu sobre mim. E aconteceu toda a semana que estive lá. Podia ser visto, ouvido e sentido por todos que vieram às reuniões. Eu preguei naquela noite o único sermão enquanto lá. Depois daquela noite, eu fui interrompido por pecadores caindo na congregação. Então houve uma corrida ao altar. E gritos dos amigos daqueles abatidos. Em poucos minutos, a casa virou um banco de penitentes. Na primeira noite da reunião, enquanto cantávamos, eu me inclinei a apertar a mão de um homem que estava no corredor. Pedi que viesse a Cristo. Ele começou a tremer e caiu para trás. Eu pensei que não falaria com mais ninguém para que o povo não atribuísse o poder a mim em vez de Deus. Ao recuar um dos ministros no púlpito, o pastor da igreja, extraviadamente as mãos e caiu. O temor de Deus caiu sobre os pecadores. Pensaram que se os ministros tinham que cair, não havia chance de eles escaparem. Tentaram sair da igreja, mas não puderam. A casa estava tão cheia que não havia espaço para se mover. 60 pecadores que estavam perto do altar vieram ao altar. Outros tiveram que ficar para trás por falta de espaço. Quando o ministro saiu do transe, contou a visão maravilhosa que teve dos horrores do inferno e da beleza do céu. Disse que o céu era uma cidade real. Viu muitos amigos lá e conversou com eles. Viu as hostes de anjos. Viu pessoas no inferno que conheceram na terra. Deus lhe mostrou alguns que iriam para lá se não se arrependessem e fossem salvos nessa reunião. Essa visão agitou as igrejas e ministros.
Os ministros vieram ao altar para um batismo de poder. Quase todos os membros o seguiram. Na segunda manhã, tiraram todos os bancos da igreja para fazer espaço para o povo ficar em pé. Tiraram 2 fileiras de bancos e fizeram um altar duplo do púlpito à porta. Fizeram um à direita e um à esquerda do púlpito. Esses ficaram cheios quase o tempo todo, dia e noite. Às vezes eram 4 duplos. Dezenas eram salvas sem vir ao altar. Uma noite houve 115 convertidos. Quase todos os salvos nesse avivamento, quando o Espírito de Deus entrava em seus corações, caíam sob o poder ou saltavam de pé, gritando os louvores de Deus. Os que caíram ficaram deitados, alguns 15 minutos, alguns meia hora, alguns 1 ou 2 horas, alguns um dia e noite e outros mais. Todos saíram louvando a Deus. Eu começava as reuniões às 9 da manhã e continuava até meia-noite. Não podíamos encerrar, havia tantos do lado de fora. Quando um saiu, outro entrou. Os pecadores eram abatidos em suas casas e nas estradas. Eram salvos por quilômetros ao redor. Médicos visitam. Um dia, 15 médicos vieram de diferentes cidades para investigar o poder e os transes. Quando cheguei, eu estava deitada sob o poder do Espírito Santo. Fiquei assim várias horas. Deus me usou e os outros em transe ao mesmo tempo, de forma que os convenceu de que era o poder de Deus. Um dos médicos era líder de classe. Não queria presumir que o poder era de Deus. Teria ficado feliz se pudesse provar que era outra coisa. Veio investigar os transes. Mas foi chamado a outra parte da casa. Foi esperando encontrar algo novo. Para sua surpresa, encontrou o filho no altar. E o filho queria que o pai orasse por ele. Ele não podia orar. Deus lhe mostrou o que ele era e o que estava fazendo. Começou a orar por si mesmo. Enquanto orava, caiu em transe. E viu todos os horrores do inferno. Caindo, após uma luta terrível, Deus o salvou. Ele começou a trabalhar para ganhar almas para Cristo. Eu ouço contar sua terrível experiência a milhares. Não menos de 500 foram salvos em uma semana. E centenas depois que a reunião acabou, como resultado. Homens e mulheres se tornaram quilômetros da igreja. Muitos eram abatidos e ficaram como mortos no caminho para casa e a quilômetros de distância. Oxalá o povo pôde ver que é o poderoso poder movente de Deus que precisamos para salvar o povo, como no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas foram salvas. As cenas finais dessa reunião foram muito comoventes. E a reunião foi de interesse incomum, sendo a última da série. Muitos testemunhos foram dados pelos convertidos. Relato da imprensa diária. Nenhuma pena, exceto a do anjo registrador, poderia descrever as cenas encenadas aqui esta noite. Quase toda a casa foi transformada em altar. E gritos de misericórdia de muitas ofertas se misturavam com gritos de vitória. Ninguém pode profetizar onde essa obra terminará. Muitas pessoas supersticiosas ficam longe por medo do poder da Senhora W, de dominá-las. Outras recusam apertar sua mão. Ela veio a nós, como fazem todos os seus compromissos, com as recomendações sinceras e calorosas de seus antigos vizinhos e amigos. As cartas estão agora entre nós, e podem ser vistas a qualquer momento de cidadãos proeminentes, que se sustentam como uma senhora cristã energética e de alma inteira. O que quer que se diga dos transes, não se pode negar que suas reuniões sejam grandes bem. E que, quando os feixes foram finalmente amarrados para a eternidade, muitos abençoarão o nome do evangelista. Jornal de Indianápolis. Eu trabalharei e quem impedirá? Um com Deus é maioria, um espetáculo para homens e anjos, eu me opunha a pregar a cura divina. Fui em seguida para Summit Valley, Indiana. E comecei uma reunião na quarta-feira à noite, 25 de fevereiro de 1885. A casa estava lotada na primeira noite. A multidão era composta de infiéis, céticos e zombadores. Muitos desses zombeiros eram membros da igreja. Alguns filhos de Deus ficaram ao meu lado, orando por vitória. Quase todos diziam, ela vai brigar aqui. E esperavam que fosse um fracasso. Eu fui na força de Deus, sabendo que aquele que estava comigo era mais do que os que estavam contra mim. Eu me levantei e disse a eles que Deus viria em poder. Que muitos deles estariam no altar naquela noite, clamando por misericórdia. Eu vi alguns risos como se dissessem, você não nos conhece. Eu comecei cantando, deixa-me entrar no bote salva-vidas. O Espírito Santo caiu sobre mim. Deus os fez ver o bote salva-vidas no oceano da eternidade. E eles derivam para as trevas e o desespero, descendo para um inferno terrível. Eu liderei em oração. Quando me levantei, o silêncio da morte reinava em casa. Eles tremiam sob. Enquanto eu pregava,
Deus enviava cada palavra como flechas mergulhadas no sangue de Jesus aos seus corações. Após a pregação, chamei os pecadores para virem à frente. Houve uma corrida ao altar. Logo estava lotado. Aqueles que mais me opuseram foram os primeiros a vir. Alguns que não cederam foram abatidos como mortos em diferentes partes da casa. Houve muitas negociações na primeira noite. O trabalho contínuo, aumentando em interesse por uma semana. Cerca de 500 foram salvos na igreja. Os bancos foram tirados para fazer espaço em pé. Toda a casa era um banco de penitentes. Muitos dos poucos homens da cidade e do campo foram salvos. E viveram vidas cristãs fervorosas. Muitos foram salvos em casa, por toda a região, em quase toda casa. Alguns morreram louvando a Deus. Várias vezes pregando o Evangelho. Centenas foram trazidas a Cristo pelos seus labores. Eu comecei uma reunião em Fairmont às 9 da manhã e encerrei à meia-noite. Alguns homens arranjaram para vir e acabar com uma reunião. Eu não sabia nem o que estava fazendo. Eles vieram e se aglomeraram na porta. Deus indicou o líder para mim. Com voz alta, chamei-o para vir a Cristo. O temor de Deus caiu sobre ele. Ele ficou claro como a morte e começou a ir ao altar. Quando chegou à metade do caminho, caiu sob o poder de Deus. Fiquei deitado cerca de 16 horas. A forma como falaram e seus gestos, enquanto estavam deitados, trouxeram o temor de Deus sobre todos que o viram. Aqueles que vieram com ele viram que era algo incrível lutando contra Deus. Logo estavam de joelhos, clamando por misericórdia. Quando saiu, tinha uma experiência maravilhosa para contar. Que Deus usou para trazer muitos a Cristo. Ele começou a trabalhar para trazer almas a Cristo. E logo começou a pregar. Muitos ministros vieram e receberam a unção do poder do alto. O poder do Espírito Santo caiu sobre mim na primeira reunião. E por fim, enquanto eu estava lá, podia ser visto, ouvido e sentido por todos que vinham. Muitas vezes o poder tomava controle de mim ao cantar, orar e pregar. Eu fiquei em pé, um espetáculo para homens e anjos. Às vezes ficava deitada por horas. O fogo santo entrou em todas as compras e se deixou por milhas. Centenas de almas perdidas foram trazidas a Cristo depois que eu parti para outros campos. De Fairmont foi para Columbia City, Indiana. E se reuniram na Igreja Universalista na quinta-feira à noite, 12 de março de 1885. Que duraram cerca de 4 semanas. Pecadores vieram ao altar na primeira noite. Muitos deram um passo para o céu. O interesse era tão grande que alugamos o grande anel de Patna, que ficava lotado. O interesse contínuo até o final. Muitos que foram salvos em minhas reuniões um ano antes, e alguns ministros e cristãos que me ajudaram em diferentes lugares, vieram em ajuda ao Senhor contra os poderosos. Eu me opunha a pregar a cura divina. O Senhor me mostrou enquanto lá que eu tinha o dom de cura e de imposição de mãos para a recuperação dos pacientes. Eu trabalhei dia e noite por muitos meses. E não tinha força exceto a que Deus me dava em cada reunião. Muitas vezes eram 2 horas antes de eu dormir. Quando Deus começou a me mostrar que eu devia pregar a cura divina, eu não entendia que era o Espírito de Deus me guiando. Por 3 noites, quando eu estava quase morto de cansaço, fiquei acordado. Deus estava me ensinando uma lição que eu não podia ou não queria aprender. Eu disse, Senhor, tu sabes que eu saí para ganhar almas para o céu. E estou ocupado o tempo todo. Tentei ser fiel em tudo o que tu me deste para fazer. Estou tão exausta com trabalho constante que muitas vezes preciso de ajuda para me levantar da cama. Eu pensei que se pregasse a cura divina, trariam todos os aleijados do campo. E eu negligenciaria a salvação das almas. O Senhor me mostrou que Ele cuidaria do trabalho. Eu disse ao Senhor que, se Ele quisesse que eu orasse pelos doentes, enviasse-os às reuniões. E me mostrou que queria que eu orasse por eles. E eu faria. Quando fiz essa promessa, tive descanso perfeito de mente e alma. Dali em diante, Deus começou a me guiar para ensinar a cura divina e orar pelos pacientes. Nos anos que se seguiram desde então, Deus curou milhares de todo tipo de doenças. E milhares foram trazidos para Cristo ao verem o povo curado. O diabo tentou me fazer pensar que não teria quase tantas almas salvas. Muitos pedidos de ajuda. Na sexta-feira, 10 de abril de 1885, deixamos Columbia City para Hartford City, Indiana. Em Fort Wayne, fomos recebidos pelo advogado C. de Hartford City, que nos levou à sua casa. À noite, encontramos a banda de Daniel em sua sala bem arrumada. E os encontramos todos em fogo por Deus, o que alegrou nossos corações. A banda de Daniel organizou reuniões no teatro, pois eu ficaria até o domingo.
Às 5 da tarde de sábado, chegou a encher a casa. E quando a reunião começou, a casa estava cheia até transbordar. Deus abençoou grandemente o povo. E várias almas foram salvas. No domingo, a casa estava cheia o dia todo. Mas a noite de domingo foi a visão mais grandiosa e gloriosa que já testemunhei. Pelo menos 2.000 pessoas estavam aglomeradas no salão. E 15 ou mais pessoas entraram em transe durante a noite. Deus estava presente em poder poderoso. Na segunda-feira, fomos para o Neu Corner. E à noite nos encontramos com a banda de Daniel naquele lugar. A casa estava literalmente lotada. E não havia pecadores suficientes na casa para encher o altar. Quase todos estavam do lado do Senhor. Por pedido muito urgente, fui em seguida para Tipton, Indiana. Comecei a reunião na manhã de domingo, 26 de abril de 1885, na Igreja Metodista. E por 2 semanas erguemos a cruz de Cristo ao mundo moribundo, em meio a toda a oposição de cristãos professos e do mundo exterior. Todo o inferno parecia alinhado contra nós. Mas eu confiei no Senhor Jeová para nos dar vitória. E muitas centenas louvam a Deus pela reunião em Tipton. Na segunda noite de domingo, em meio à motivação mais intensa, quando o altar estava cheio de penitentes buscadores, uma senhora Y entrou em transe. E enquanto nessa condição, o Dr. P foi à frente da casa para ver um transe por si mesmo. Ela logo começou um gesto para que ele se ajoelhasse. Ele caiu como morto. Ele cedeu ao Senhor. Como disse depois, acreditava que era então ou nunca. Deus o abençoou e o salvou. Eu nunca vi tais previsões do Espírito e poder como nessa reunião. Muitos dos principais membros da igreja foram abatidos ou ficaram parados, imóveis sob o poder de Deus. Seus rostos brilhando com a glória de Deus. A presença de Deus era tão sentida que o temor do Senhor caiu sobre todo o povo. Nas 2 semanas que estive lá, mais de 500 saíram do lado do Senhor. Que eles sejam sempre fiéis até o fim da vida. O trabalho se espalha rapidamente. Notícias da obra maravilhosa de Deus se espalharam por todo o país. O interesse era tão grande que eu não conseguia tempo para descansar, dia ou noite. Os comitês foram enviados de todas as partes para que eu realizasse reuniões em diferentes igrejas. Eu estava tão exausta de trabalho constante que mal conseguia me sentar. Nós escapamos para Indianápolis e tomamos hospedagem em uma casa particular, esperando descansar alguns dias sem ninguém saber onde estávamos. Mas não estávamos lá meio-dia, quando vários ministros das igrejas da cidade me vieram ver. E pretendia me persuadir a realizar reuniões em suas igrejas. Eu disse que era impossível ocasião. Eles então me urgiram a pregar no domingo. Mas eu tive que. Alguns vieram de Pendleton, Indiana, que nos rastrearam até a casa de hospedagem. E imploraram muito para que eu fosse lá, nem que fosse por uma semana. Eu tinha apenas uma semana antes do meu próximo compromisso. Vi que não poderia descansar lá. Então disse que iria. A notícia da minha vinda chegou poucas horas antes de mim. A família do pregador e quase todas as outras estavam limpando a casa e fazendo jardim. As coisas não poderiam ser mais desanimadoras. Eu estava tão brigado que tive que ir para a cama até a hora da reunião. E então fui ajudada até a igreja. Fiquei 8 dias. O resultado dessa reunião maravilhoso foi que várias centenas de almas tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, incluindo muitos cidadãos principais da cidade e do condado, médicos, advogados e comerciantes. O Dr. T, um notório infiel, se converteu e foi curado de diabetes. Ele se tornou membro da legislatura de Indiana. Os mais velhos e os pecadores mais suportados foram salvos. Nós oramos para que o Senhor os condenasse nos trens e os fizesse descer. E vir e ser salvos. Uma tarde, eu caí sob o poder de Deus e tive uma visão. E fiquei deitada até a casa lotar. À noite, 5 médicos me examinaram. E disse que eu estava em condição normal. Que meu pulso e coração cardíaco eram naturais. E que estava em tempo com a música. Eu mostrei por sinais que todos eles se tornariam. E mostrei a vocação deles. E todos foram feitos louvar a Deus. Enquanto nessa condição, 3 homens chegam ao trem. Eram todos os viajantes. O povo pensou que eu não poderia pregar. Mas eu me levantei e fiquei diante de uma congregação lotada. O poder do Espírito Santo era como uma nuvem sobre o povo. Eu vi os 3 homens que tinham visto na visão chegando do trem. Eles não estavam sentados juntos. Eu fui a cada um e disse que o Senhor os trouxera ali. E que todos se tornaram naquela noite. Eles ficaram irritados no início. E disseram que estou para outra cidade.
Mas algo o segurou e teve que descer do trem. Viram a multidão indo à igreja. Então vieram também. Louve ao Senhor, todos foram salvos naquela noite. Um me disse que ia direto para casa, a 1.200 milhas, contar a boa notícia à mãe. Após 1 ou 2 semanas, esses homens vieram para outro lugar onde estávamos realizando reuniões. E contaram a forma maravilhosa como foram trazidos para Cristo. Daquela reunião, o avivamento varreu aquela região. E milhares se regozijavam no amor de Salvador. Os homens e mulheres mais ricos foram trazidos para Cristo. E eles construíram uma bela igreja nova. Por 20 quilômetros ao redor, homens e mulheres eram abatidos em suas casas, locais de trabalho, estradas e ruas. Alguns ficaram deitados por horas e tiveram visões maravilhosas. Muitos entraram no ministério ou se tornaram evangelistas. Em Kokomo, após uma longa solicitação, que havia continuado por mais de 4 meses, foi em seguida para Kokomo, Indiana. E por 3 semanas Deus me abençoou maravilhosamente e ao povo daquela cidade. Minha primeira reunião foi na Igreja dos Amigos, que era muito grande. Não cabia o povo. No dia seguinte, fomos ao tribunal. Enquanto lá, o circo de Barnum chegou à cidade. Os jornais relataram que houve uma corrida entre a reunião de Woodward e o circo para ver quem atraiu a maior multidão. Centenas veio à cidade para o circo. Mas quando ouviram as reuniões maravilhosas no tribunal, vieram lá. Uma vez, enquanto o grande circo passava, eu pregava e segurava a multidão. Na próxima vez que passamos, havia várias centenas de joelhos em oração. Ninguém foi à janela. Louve a Deus por tal vitória através do poder do Espírito Santo. Fomos do tribunal ao rink de patinação, o prédio maior da cidade. Cerca de 100 foram batizados. Disseram que cerca de 20.000 testemunharam essa cena solene e maravilhosa. O primeiro batizado foi um ministro metodista. Cerca de 20 membros da igreja, que não pensaram em serem batizados, ficaram tão felizes que vieram com suas melhores roupas e foram batizados. Os multidões eram tão grandes que tive que marcar 3 reuniões naquela noite. Uma no pátio do tribunal e uma na rua. Alguns ministros contaram essas reuniões. E eu realizei o culto no rink. O poder de Deus era sentido por 50 quilômetros ao redor. Milhares de almas foram trazidas à luz de Deus. No sábado em que encerramos, Deus nos deu um Pentecostes. O Espírito Santo caiu sobre uma multidão que lotava o rink e ao redor da porta. O poder de Deus foi derramado em todas as reuniões. E maravilhas e milagres seguiram e se relacionaram sobre o povo. O Espírito Santo relatou-va sobre os filhos e filhas lavados no sangue do Senhor Todo-Poderoso. Em 2 horas, 500 se tornaram testemunhados que sabiam que estavam salvos pelo poder de Deus. E feliz no caminho para o céu. Muitos caíram sob o poder do Espírito Santo enquanto se falavam. Muitos caíram em todas as partes da casa. Velhos homens e mulheres choravam em alta voz. Outros quedavam. E pecadores clamavam por misericórdia. Todas as aulas eram abatidas nas reuniões. Muitos membros de igreja e ministros de diferentes denominações, não apenas nas reuniões, mas na cidade e a quilômetros de distância, tiveram visões maravilhosas do inferno e do céu. E muitas das coisas profundas de Deus. Enquanto ficavam em pé e contavam essas visões, o temor de Deus caía sobre o povo. E centenas eram condenados e trazidos a Cristo. Um ministro, no caminho para casa, parou a 10 milhas com alguns amigos que tinham estado na reunião. Enquanto lá, caiu em transe. Um logotipo se. Os vizinhos se reformaram. Um deixou o arado e entrou. Ele havia resistido à verdade. Ao olhar para o ministro deitado como morto, o Espírito de Deus lhe mostrou que não se converteu antes que esse ministro saísse do transe. Estaria perdido para sempre. Ele caiu de joelhos e clamou a Deus que o salvasse. Outros seguiram. A casa virou um banco de penitentes. Logo o lamento virou gritos de louvor. Antes que o ministro voltasse da visita ao céu, a notícia havia sido gritada ao redor do trono. Pecadores estão vindo para casa a Deus. Isso é apenas um exemplo entre centenas de onde Deus começou um avivamento longe das nossas reuniões, abatendo alguém em transe. O grande avivamento na casa de Cornélio foi todo provocado por 2 transes, um de um pecador, outro de um santo, embora permanecendo a muitos quilômetros de distância na ocasião. Deus fez 3 visões para provocar a conversão de Saulo. Se eu escrevesse todas as obras poderosas de Deus, teria que escrever um livro para cada reunião. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
Você o conhece, porque ele habita convosco e estará em vocês. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Capítulo 9. Milhares assistindo a acampamentos. O poder dos velhos tempos, levantada de um leito de morte, ministro abatido não pode pregar. Após encerrar uma reunião na escola perto de Millenors Corner, realizamos um acampamento a 5 milhas de Alexandria, Indiana. Estivemos lá por mais de 2 domingos. Essa foi a reunião mais maravilhosa que já realizei. A congregação foi estimada em 25.000 pessoas. Pela manhã, antes da pregação, havia centenas de testemunhos vibrantes de salvação presentes. Eu então preguei sobre o poder do Espírito Santo. Antes que eu terminasse, o poder de Deus caiu sobre uma multidão e tomou o controle de cerca de 500. Muitos quedas no chão. Outros ficaram em pé com os rostos e mãos erguidas ao céu. O Espírito Santo relatou sobre eles. Outros quedavam. Alguns falem. Outros choravam em alta voz. Pecadores se converteram e começaram a testemunhar e louvar a Deus. Eu fui dominada e levada à minha tenda. À tarde, fiz uma plataforma alta no bosque para que eu pudesse ser vista e ouvida pela multidão. Na força de Deus, eu me levantei e fiquei diante da maior congregação que já enfrentei. Deus me deu um tema profundo. Eu falei por quase 2 horas. O povo todo ficou em pé. A solenidade da morte relacionava sobre a multidão. Alguns tiveram os corpos curados. E milhares foram transportados para Cristo. O Dr. T. estava afligido com uma doença chamada diabetes. Ele sentiu que não havia esperança. Os melhores médicos o haviam desistido. E ele poderia cair a qualquer momento. Havia perdido 24 libras em 2 semanas antes da conversão. Ele se reuniu 2 vezes em Pendleton. Era um notório infiel e jockey de cavalos. E não permitia uma Bíblia em casa. Eu orei para que Deus o curasse alma e corpo. E foi feito. Ele foi para casa louvando a Deus, sentindo-se completamente curado. Ele tinha uma grande prática médica. Mas encontrei muito tempo para trabalhar para Deus. Foi uma tocha para Deus após a conversão. Sim, centenas foram trazidas a Cristo pelos seus labores. Ele viveu muitos anos. E todo ano, no aniversário da conversão, realizava uma reunião em casa, na qual muitos eram salvos. Teve grande sucesso. Tornou-se estadista e uma força para Deus. Glória a Deus pelas suas obras maravilhosas. Uma cura maravilhosa. Apenas 1 ou 2 palavras dos lábios do pai da irmã da operação de Alexandria, que pela fé foi quase levantada da morte. Por anos, com uma combinação de doenças, minha filha sofria. 5 médicos tinham desistido para morrer. Por cerca de 6 meses, ela ficou na cama. A maior parte do tempo, sem poder se sentar sem ser equipado com travesseiros. Foi decidido pelos médicos que não adiantava dar mais remédio. Quando foram os últimos momentos, quando não pude erguer a cabeça. E tinha que ser ajudada como uma criança. E foi tão leve que o marido pudesse carregá-la nas mãos como uma criança. Quando completamente desistida de morrer. E quando perfeitamente submissa à vontade de Deus, ela se diverte na cama. E estava de pé no chão antes de saber o que fazia. E então começou a andar pelo quarto um esqueleto vivo. O marido ficou muito alarmado, pensando que a morte teria acontecido. E esperava que ela caísse. A irmã Woodward foi chamada para vir orar pela recuperação dela. Mas ela não conseguiu vir. Mas enquanto em uma carruagem, você ouvia fervorosamente pela recuperação dela. Na mesma hora, a senhora D. entrou em transe. Ninguém viu Cristo cercado por uma luz brilhante. É uma multidão de pecadores à esquerda. Ela se sente erguida. Saiu da cama, andou e comeu um jantar farto. A oração daqueles que permanecem em Deus muito vale. Essa irmã entrou no campo como evangelista para trabalhar pela salvação de almas. Sabemos que ela teve um sucesso glorioso. No caminho de volta do meu lar em Ohio, paramos em Cleveland, Ohio. Alguns irmãos souberam que eu estava na cidade. E anunciaram uma reunião para mim na igreja da missão daquela cidade. Eu fui. E o interesse foi tão grande que continuou por algum tempo. Moody estava na cidade. O povo esperava por ele há mais de 2 meses. Todos estavam preparados para ir. Tivemos grandes multidões. O interesse aumentou. O poder do Senhor nunca se manifestou tanto na cidade antes. Um homem de negócios foi abatido em casa. Ele mandou à nossa reunião pedir que alguns trabalhadores vissem orar por ele. Um homem moribundo. Mas logo saiu gritando e foi ao seu lugar de negócios. Na reunião seguinte, ele disse que havia saído da nossa reunião chamando-me de tudo exceto uma dama.
Contou como Deus o abatera e lhe mostrou o abismo do inferno. E quão terrível foi a luta contra o poder e a obra de Deus. Um estudante de uma das faculdades de Cleveland falou levianamente do poder de Deus em uma das nossas reuniões. E ao sair pela porta foi abatido. E teve que ser carregado para casa. Uma das senhoras mais ricas da cidade caiu em transe na parte de trás da igreja. Todos os olhos estavam sobre ela. Quando voltei, estava convertido. Ela se declarou, andou pelo corredor e contorno o que Deus havia feito. Então se ajoelhou e começou a trabalhar com os buscadores. Um ministro abatido, um dos ministros da cidade, falou levianamente do poder em uma das nossas reuniões. Naquela noite, ele foi à sua igreja pregar. Mas Deus fechou a sua boca. Ele não pode pregar. Fechou a Bíblia. Sua boca estava fechada. Ele voltou à nossa reunião no dia seguinte para confessar. Disse que Deus o abatera através de uma experiência maravilhosa. E queria avisar o povo para não lutar contra o poder de Deus nessas reuniões. Disse que acreditava que Deus os abateria. E falou do tempo em que a filha de Saul zumbiu de Davi por gritar e dançar diante da arca de Deus. Deus a feriu com esterilidade. Em Hannibal, Missouri. Fomos em seguida para Hannibal, Missouri. E paramos no Hotel Park. Alugamos o rink, pagando o aluguel nós mesmos. Uma das batalhas mais duras que já enfrentamos. Havia uma banda de falsos professos lá. Ninguém tinha confiança neles ou na religião deles. Eles invadiram nossa reunião e buscaram entrar em contato. Nós não sabíamos nada sobre eles. Mas eu vi que era falso. O povo da cidade viu-se tomando parte tão ativa. E supôs que éramos iguais a eles. Isso teve o efeito de manter o povo por muito tempo. Eu apoiei o quanto pude, esperando que vissem que estavam errados. E andassem na luz. Mas ninguém é tão cego quanto quem não quer ver. Eu disse que eles deveriam se alinhar conosco ou sair. Eles não fizeram nem um nem outro. Mas fiz tudo o que pude para acabar com a reunião. Quando o povo viu que não aprovava tal trabalho, o interesse aumentou. Até que o prédio principal da cidade foi lotado. E centenas eram viradas longe. O primeiro se tornou um homem idoso, dono de salão de 70 anos. Muitos seguiram, entre os quais muitos dos melhores cidadãos. O longo altar ficou cheio dia e noite. Às vezes o altar era esvaziado em poucos minutos, todos convertidos ou curados. Cheio pela segunda vez e às vezes pela terceira. Não só foram abatidos como mortos na reunião, mas a muitos quilômetros de distância. Um homem foi abatido em transe em casa. E ficou nessa condição por 3 dias. Vários médicos foram vê-lo, mas não descobriram o que era. Ele saiu louvando a Deus. E veio à reunião para contar sua experiência. Uma mulher pediu ao Senhor que ele mostrasse se estávamos ensinando a doutrina de Cristo. O Senhor lhe mostrou uma visão. A plataforma que usávamos como púlpito e o altar ou banco dos penitentes, que estava quase de um lado ao outro do rink, era puro branco. Ela me viu e aos que estavam comigo vestidos de puro branco. Na plataforma, viu alguns vasos de barro, brancos como neve. E sobre tudo isso, uma nuvem suave de glória, mais branca que a neve impulsionada. Sobre todos os vasos, viu em letras estendidas: estes são os meus vasos escolhidos, carregando o puro evangelho de Cristo em poder. Tudo o que você vê é puro branco, o símbolo de pureza. Ela contornou a visão à congregação. Uma visão maravilhosa. Pouco tempo antes de irmos a Hannibal, um irmão teve uma visão. Ele viu uma alta montanha coberta de rocha. Era tão alta que ninguém podia chegar ao topo. E não como viu uma mulher sozinha, vestida de puro branco. Ela tinha 2 belos cavalos brancos e um arado. Ela arava direto pelas rochas duras, virando o solo preto que deixa corações humanos. Ele viu uma cerca alta de trilhos. Mas ela não parava por isso. Arava direto pelos trilhos em todas as direções. Ele viu que os trilhos eram homens e mulheres. Ele chegou onde a mulher arava. A mulher andava atrás do arado, com as 2 mãos erguidas ao céu. Uma espada afiada de 2 gengivas estava na sua boca. Ele não entendeu a visão, até ver as obras maravilhosas de Deus em nossa reunião. O Senhor revelou a visão a ele. E ele a relatou à grande congregação com a interpretação. Eu era uma mulher de branco, pureza e poder. A alta montanha era a sabedoria e experiência que Deus me dera. Em pé sozinho entre as rochas duras, era a coragem e o zelo para ir onde ninguém mais iria. Sabendo que nada é difícil demais para o Senhor. Os cavalos brancos eram o poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus. O arado era o arado do Evangelho. A mulher andando atrás, com as mãos erguidas ao céu,
mostrava que a grande vitória da cruz não era conquistada pelo poder natural ou humano, mas pelo poderoso poder de Deus. E a espada de duas gomas na boca era a palavra de Deus, mais afiada que qualquer espada de duas gomas. Quando viemos não em palavra, mas em poder. A cerca era a oposição erguida por professos frios e líderes cegos. Os trilhos que voavam, a vã tentativa de opor a obra de Deus. Não há arma formada ou erguida contra você que prospera. Eu te farei como instrumento de debulha aprimorado, com dentes. Tu debulharás montanhas de pecado. Quando ele contornou a visão, teve um efeito poderoso na congregação. Enquanto contava, o Espírito Santo caiu sobre mim. E me disse que eu era a mulher com a espada. Oh, louve ao Senhor! Ele tomou uma mulher para debulhar uma montanha de pecado. Da sua boca sai uma espada de dois gumes, a palavra de Deus. Isso significa Cristo liderando seus santos em cavalos brancos, vestidos de poder, para a grande vitória, pouco antes de vir a segunda vez. Esse tempo chegou. É o que Cristo está fazendo em todas essas reuniões maravilhosas. Ele dá aos seus filhos poder para chamar fogo do céu. Esse é o fogo do Espírito Santo, que vem em resposta à oração, deitando homens e mulheres como mortos por dias, tanto na reunião quanto fora. E de muitas outras formas, enchendo a casa com a glória de Deus. Em Warrensburg, Illinois. De Hannibal, Missouri, fomos para Warrensburg, Illinois. E se reunimos na Igreja de Deus, Betel. O tempo foi muito frio e tempestuoso. Os corações do povo eram duros como ferro e mais frios que o tempo. Batalhamos pela tempestade até que o fogo do Espírito Santo veio. O gelo começou a derreter. E os corações frios resultaram a pegar fogo. O fogo santo se esconde de um para outro. Até que o campo por quilômetros ao redor foi abalado pelo poderoso poder de Deus. Pessoas se convertiam nas estradas e algumas em casa. Muitos eram abatidos em transes em casa, por alguns quilômetros. E ficaram por horas com visões maravilhosas. Infiéis, céticos, membros de igreja, beberrões, todas as classes foram trazidas ao reino. Uma noite, o poder de Deus veio sobre uma congregação. De forma que todos justificam solenes como se a morte aconteceu no meio de nós. Pecadores vinham correndo ao altar, clamando por misericórdia. Homens, mulheres e crianças se curvavam lado a lado. E com lágrimas correndo pelos rostos, olhou ao céu. E pediam a Jesus, que morreu por eles, que viesse e os salvasse. E enchesse seus corações com a sua glória. O querido Senhor inclinou o ouvido bendito. E ouviu seus clamores. E veio e os libertou das mãos e poder do diabo que os mantinha cativos. Uma noite, toda a congregação tremia sob o poder de Deus. 26 foram deitados de uma vez como mortos, homens e mulheres. Outros estavam em pé ou sentados com a mão direita erguida ao céu, apontando pecadores a Deus. O maior homem da casa ficou deitado, tão indefeso como um bebê por horas. 12 homens foram deitados de uma vez. Toda vez que eu entrava na igreja, o poder vinha sobre mim como uma nuvem. Eu não poderia me mover nem fazer nada. Deus pregou um sermão maravilhoso. Foi o último chamado de misericórdia para muitos do povo de Warrensburg. Querido leitor, aceite estas linhas como uma mensagem de Deus para você. E tome aviso antes que seja tarde demais. E o anjo à porta diga, tarde demais, não há lugar no céu para você. Esses são alguns dos sinais e maravilhas que Jesus disse que seguiriam. Deus estende a mão para curar em nome do Santo Filho Jesus. O Consolador, que é o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos farás lembrar de tudo o que vos tenho aqui. João capítulo 14, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26.